Agora a questão 34 do ENAD 2022, ENAD agora, ano passado, do curso de Tecnologia em Gestão da Qualidade. Então, na metrologia, há propriedades fundamentais que definem um bom sistema de medição. Então, sistema de medição ou um instrumento de medição é um instrumento ou um sistema que serve para a gente fazer as medidas, né, ali de um mensurando de interesse. Então, para esse sistema de medição ser bom, que é interessante, né, é, como por exemplo, né, nós temos a incerteza de medição de um instrumento, é um parâmetro, a incerteza de medição, que vai servir para a gente avaliar quão bom é esse sistema de medição. Então, segundo esse manual aqui, MSA, que é o Manual de Referência, Análise dos Sistemas de Medição, a incerteza de medição de um instrumento ela afeta sobre quão fielmente um instrumento de medição pode detectar um valor de referência e indicá-lo de maneira confiável, né? É isso que a gente quer. Um instrumento de medição, a gente quer que ele seja confiável, que ele consiga detectar, consiga se aproximar o máximo possível de um valor de referência, que é o valor que a gente chama de valor verdadeiro convencional do nosso mensurando, que é o que nós queremos medir. Então, o mesmo manual ele afirma que, como regra geral, a incerteza de medição de um instrumento deve ser pelo menos um décimo da amplitude, né, ou do range do intervalo de tolerância da grandeza a ser medida, ou seja, um décimo da tolerância aceitável para as dimensões do item mensurado. A gente vai ver daqui a pouco mais com detalhes isso aqui. Então, para decidir sobre o tipo de equipamento de medição, devem ser levadas em consideração essas orientações do MSA, as dimensões, que é aparecendo tolerâncias decimais, e o custo de aquisição, esse aqui é importante, o custo de aquisição e calibração do instrumento de medição. Então, vou tentar traduzir aqui o que ele falou. Quando nós vamos fazer uma medida de uma peça, essa peça ela vai ter, né, no projeto dela tolerâncias, né, tolerâncias dimensionais, tolerâncias geométricas, e a gente vai ver daqui a pouco o que são as tolerâncias. Então, a incerteza de medição do instrumento ou do sistema ele tem que ser no mínimo, né, pelo menos um décimo da tolerância dimensional, ok? Eu poderia também ter instrumentos de medição com uma incerteza menor, só que a gente vai ver que o custo, né, de aquisição desses instrumentos e da calibração são bem maiores. Então a gente não vai usar um micrômetro conônio, né, com uma resolução muito pequena para a gente fazer uma medida que a gente consegue fazer com uma régua, com uma trena. Não faz sentido. O custo do instrumento é maior, a calibração do instrumento é mais cara. Então a gente vai tentar seguir esse parâmetro, né, e maximizar aí os nossos recursos. Então o que é a tolerância, né? Tolerância é o seguinte: quando nós fabricamos uma peça, nós temos um projeto de uma peça, não é necessário que essa peça ela tenha o valor exato que é especificado aqui pela dimensão nominal, 20 milímetros. Na prática, a gente pode ver que se ela tiver um pouquinho mais ou um pouquinho menos, contando que esse um pouquinho mais e um pouquinho menos seja controlado, não vai fazer diferença. A peça vai conseguir se unir no seu conjunto mecânico e funcionar conforme ela foi projetada. Então, para facilitar aí a vida do engenheiro de fabricação, as tolerâncias dimensionais elas estão esse intervalo onde a dimensão real pode variar. Então, no caso aqui, eu tenho 20 milímetros mais ou menos um décimo do milímetro, ou seja, essa peça, esse comprimento aqui, ele pode variar entre 20,1 e 19,9 sem problemas aí pro desempenho dessa peça. Então, esse intervalo total, que a gente chama de tolerância, entre a dimensão máxima, tá aqui, ó, a dimensão máxima que essa dimensão aqui pode ter seria esse D máximo. A dimensão mínima seria o D mínimo. E a diferença entre elas é a tolerância, T. Então, se o máximo é 20,01, tá aqui, ó, ele pode ser 20 mais 0,1, tá? 20,01 e 20 menos 0,01 é o mínimo, tá? 19,9. Então, a diferença entre os dois vai ser 0,2 milímetros, 2 décimos do milímetro, que é a tolerância, para as três cotas, né, que estão aqui indicadas. Então, a gente pode, né, definir aí, calcular a tolerância de forma direta, porque ele tem aqui para nós o que a gente chama de afastamentos.
Aqui ele deu também, mas isso aqui a gente precisaria consultar a tabela, né? E ele não deu a tabela, então a gente vai deixar essa cota aí sem mexer com ela. Então, analisando as dimensões de desenho, qual seria um instrumento de medição ideal para o controle das dimensões do produto? Para fazer o controle de qualidade. Então, vamos usar, né, a fórmula que ele nos deu, a resolução tem que ser ou a incerteza, né, de medição teria que ser a tolerância por 10. E então eu vou ter aí a tolerância de 2 décimos. Então eu teria que ter aí um instrumento, né, com uma resolução de 2 centésimos, né, do milímetro. E como a gente vê aí na nossa alternativas, o paquímetro da letra A, um paquímetro quadridimensional analógico. Note que a faixa nominal dele tem que estar de acordo, né? Então ele consegue medir de 0 a 150, então eu consigo medir essas três cotas tranquilamente e a resolução, né, tranquila conforme o que foi estabelecido aí pela nossa norma, pela nossa regra. O paquímetro quadridimensional também poderia ser usado em digital, que tem uma resolução ainda melhor, só que como eu falei para vocês, vai ser mais caro, até mais custoso, então não é necessário, né? Então eu consigo trabalhar muito bem com um paquímetro analógico de resolução de 2 centésimos. Esse micrômetro aqui, apesar dele também ter uma resolução melhor ainda, mas também tem um problema. Os dois micrômetros estão fora, né, da faixa, né? Esse micrômetro aqui da letra C não mede, né, ele não consegue medir essa cota, que é 20, e esse aqui da letra D não consegue medir essa cota, que é 30. Além do mais, né, como eu falei para vocês, eles vão ser instrumentos mais caros, né? E a escala metálica ela não consegue, ela não passa pelo nosso critério.